Bom dia, crianças felizes do Titi João! Pessoal, hoje a gente vai começar mais uma aula para vocês aí, agora falando sobre a segunda revolução industrial. Pessoal, primeiramente, não confundam a primeira revolução industrial com a segunda revolução industrial. A primeira revolução industrial ela é um fenômeno que acontece na Inglaterra. Você tem como grande fonte de energia o carvão, que move as máquinas a vapor, e é um fenômeno quase que exclusivamente inglês. Algumas indústrias se estabeleceram também na França nesse período, mas em grande maioria essas indústrias se estabeleceram única e exclusivamente na Inglaterra. Então a gente vai falar aqui hoje sobre a segunda revolução industrial, certo? Bom, primeiramente, a primeira revolução industrial ela vai acontecer na Inglaterra no final do século XVII, iniciando no início do século XVIII e estendendo até o século XIX. A Inglaterra também passa pela segunda revolução industrial. Mas a segunda revolução industrial ela vai acontecer num contexto histórico diferente. Ela acontece no contexto histórico da metade do século XIX, ou seja, a partir do ano de 1850, certo? Bom, então hoje a gente vai falar sobre a segunda revolução industrial. Primeira coisa, a primeira revolução industrial, como eu havia falado, ficou somente na Inglaterra. É a partir da segunda revolução industrial que essa revolução ela sai da Europa. Ela vai abranger outros lugares. O continente asiático, na figura do Japão, certo? E, no caso da América, os Estados Unidos, certo? Esses são os dois países que vão se desenvolver durante esse período. Os Estados Unidos vão ter um grande crescimento a partir da Guerra da Secessão, através do protecionismo alfandegário, a enorme chegada de imigrantes, o desenvolvimento do norte do país. Então você tem, isso explica o que a gente chama de desenvolvimento dos Estados Unidos. O que leva o desenvolvimento do Japão? O Japão até o século XIX era comandado por um grupo chamado de shogunato. Eram os chamados samurais, aqueles com aquelas armaduras mesmo. Era um sistema quase que semi-feudal. O que acontece é que o rei, o Meiji, ele sofreu uma visita norte-americana, certo? Foi derrotado e percebeu que precisava se industrializar, precisava se armar melhor, que o país estava então vulnerável. O que ele resolve fazer então? Parte para essa industrialização. Como que o Japão parte para a industrialização? Em vez deles contratarem máquinas estrangeiras, assim como fazia a grande maioria dos países do mundo, o Japão foi muito esperto. O Japão ele investiu na educação. Ele pegou as melhores cabeças japonesas, mandaram para a Europa, para o restante do mundo. Esse grupo então estudou, certo? Desenvolveu novas tecnologias, voltaram para o Japão e o Japão desenvolveu uma tecnologia própria. Então o Japão ele dá um grande avanço industrial no século XIX, justamente durante o período da era Meiji. Grande financiamento econômico baseado numa forte educação. Com isso, o Japão cria e desenvolve a sua própria o quê? Tecnologia. Não tem como, pessoal, criar tecnologia e desenvolver a ciência sem investimento, certo? E esse investimento foi feito pelo Meiji, pelo Estado japonês. Fica aí a dica se a gente um dia quiser ser uma grande potência econômica, né? Não uma agroexportadora, mas sim uma potência no sentido de vender também produtos tecnológicos. Potências europeias também passaram pela segunda revolução industrial. Quais são essas potências? Dinamarca, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha em menor parte, mas teve também a sua contribuição, mas Holanda, esses são os principais países que passaram pela segunda revolução industrial. A potência europeia, então, cabe aqui uma ressalva à Alemanha. A Alemanha, que estava passando por um processo de unificação, mas tinha um grande desenvolvimento na região da Prússia. E essa tecnologia permitiu que a Prússia anexasse as outras regiões. E aí a Alemanha se torna uma grande potência, principalmente a partir dos inícios da década do século XX, certo? Bom, o que muda com a segunda revolução industrial? Bom, primeiramente, quais são as fontes de energia agora? Agora você tem o petróleo, certo? Esse líquido preto que esses dias agora chegou a ser vendido de graça porque ninguém mais está andando de carro, né? Se bem que o trânsito ainda está bem cheio nas cidades, né? Mas o petróleo
ele é justamente ligado ao motor de combustão interna, está ligado diretamente à indústria o quê? Automotiva. Esse motor de combustão interna, ele simplesmente move os pistões. Aqui, por exemplo, em Uberlândia, a gente imagina o seguinte: como é que essas fábricas são movidas? A grande maioria das fábricas no Brasil ainda são movidas o quê? A petróleo. Não é a energia elétrica, tá, gente? Energia elétrica ainda é muito mais cara do que você queimar os barris de petróleo. Então, quando você vê aquelas grandes indústrias, ali é queimado petróleo e o que move todos aqueles pistões. Por isso que joga-se aquela fumaça preta em cima daquelas indústrias. Aquilo ali é queima de petróleo, certo? Eletricidade. Nessa época também criaram a máquina de dínamo que fornecia essa eletricidade. O que muda no mundo com a eletricidade? Iluminação pública. Antes a iluminação pública era feita através de lampião. Quando chegava no determinado horário, algum sensor, algum membro da prefeitura, das cidades, passavam nos lampiões e iam acendendo as lamparinas que ficavam nos postes. Qual que era o problema? Havia uma grande quantidade de incêndios, era fácil de apagar para se cometer um crime. Agora, então, a iluminação pública permite uma vida noturna na cidade, não mais aquela boemia perigosa. Então, as praças passam a ser ocupadas por pessoas, começam a ter eventos, a cidade ela é modificada. Você tem uma reestruturação das cidades. Certo? As cidades agora elas passam a ser cidades modernas a partir da segunda revolução industrial. Por quê? Antes ela era cheia de becos, cheia de pedras, tipo aquelas pedras macacos. Imagina um carro andando aquilo ali, cheio de morro, então não era propício nem para automóvel, nem para uma vida noturna. Com a iluminação das cidades, o que eles fazem também? Passam então o asfalto, e aí os automóveis podem circular através das grandes avenidas. Acontecem então as chamadas reformas urbanas. A cidade de Paris, na França, vai ser o primeiro exemplo de cidade moderna do mundo inteiro. A criação de grandes avenidas, praças, boulevards, certo? A gente já vê essa modernização também no Brasil, vocês vão estudar lá, quando acontece a revolta da vacina no processo de modernização da cidade do Rio de Janeiro. Bom, a indústria química. A indústria química, ela foi importantíssima também, ela faz uma enorme modificação. Por quê? Agora você tem, então, fertilizantes, você tem inseticidas, você tem agrotóxicos. O que acontece com a produção no campo? Ela simplesmente explode. Certo? A produção no campo ela gera uma produtividade muito maior. Hoje a gente sabe que não existe terra improdutiva. Existe simplesmente a falta de dinheiro para você pegar essa terra, mandar para um laboratório, eles fazerem uma análise, descobrirem um adubo, um fertilizante para essa terra, e aí você simplesmente vai lá, compra esses adubos, já pega semente propícia para aquele tipo de terra e começa a fazer o seu cultivo. Tudo isso é graças à indústria o quê? Química. Hoje a gente produz 6 vezes mais do que a gente propriamente o quê? Consome. Antigamente o efeito era justamente o contrário. Não se conseguia produzir alimento para todo mundo. A fome era porque não tinha comida. Hoje temos comida. Só que ela perde no campo, perde nos supermercados, perde nas nossas casas e não chega a todo mundo. Comunicação. Nessa época, também teve um grande avanço na área da comunicação. Principalmente, vamos pegar, por exemplo, imagina você indo daqui a Brasília. Hoje você pega um carro, por volta de 3, 4, 5 horas, se você meter o pé no acelerador aí, você chega em Brasília. Antigamente, para você chegar em Brasília, você demorava um mês e meio. Você tinha que ir a cavalo, pegar um pedaço de pegar uma parte a canoa. Então era bem complicado você fazer. Então essa comunicação ela se intensifica. Certo? É construída então as ferrovias. Nisso aqui há um processo Bessemer que é importantíssimo, que é a transformação do ferro em aço. O aço é um metal mais maleável, propício então para esse novo desenvolvimento. Então aqui a grande produção da segunda revolução industrial não é mais o minério de ferro, mas sim a produção do aço, que na verdade para você transformar o ferro em aço é só você aquecer ele a 100 graus Celsius. Assim que você aquece ele a 100 graus Celsius, ele derrete e se transforma o quê? Em aço, chamado processo Bessemer. Telégrafo,
que claramente são as linhas, inclusive você tem linhas que cortavam os oceanos e você tinha esse sinal, o telégrafo você digitava e a mensagem saía do outro lado, certo? Então isso encurta as distâncias pelo mundo, certo? Hoje a gente não precisa nem falar, né? Hoje nós temos tecnologia que eu estou gravando a aula aqui, qualquer um no mundo inteiro pode ter acesso à minha aula a partir do momento que eu coloco ela no YouTube. Subo ela para o YouTube e uma pessoa do outro lado do mundo pode assistir essa aula. Eu consigo conversar com meu irmão que mora em Cuiabá em tempo real, como diz, eu ligo para ele, posso ligar conversando no Japão, em qualquer pessoa do mundo. Hoje a comunicação é muito mais rápida devido a essas novas tecnologias que surgiram. Farmacologia. Isso aqui é interessante. Farmacologia, surgimento de remédios e vacinas. Pessoal, vamos pegar um pouquinho essa parte aqui, ó. Vacina. A primeira vez que foi se ter vacinação no mundo foi na França contra a varíola. Mesmo assim, demorou para a doença ser erradicada. Quando você teve o primeiro processo de vacina, como que eles descobriram a vacina? Descobriram que nas fazendas onde o gado pegava varíola, as pessoas estavam cortando a pele da vaca e esfregando no sangue para não pegar varíola. Aí você pensa assim, nossa professor, mas que absurdo, o povo fazia isso. Imagina se você falar que tem um cachorro, que cachorro quando pega Covid-19, se você esfregar o braço no cachorro, você também não vai pegar a Covid-19. O que mais vai ter é a gente cortando o cachorrinho, esfregando o próprio braço aí, para poder não pegar o Covid-19. E realmente funcionava, tá? Por quê? Porque a vaca tinha os anticorpos contra a varíola. Então quando você esfregava, automaticamente você pegava o vírus enfraquecido desses anticorpos, seu organismo produzia um anticorpo e você não pegava o vírus da varíola. Descobriram isso e criaram então a vacina. Um vírus enfraquecido que você coloca na veia da pessoa e aí claramente o seu sistema cria anticorpos. Bom, na primeira vacinação era anticorpos da vaca, né? E aí o que eles falavam? Que estavam colocando genes da vaca nas pessoas. Que você ia ficar malhado, que você ia criar cor, que você ia criar um rabinho, certo? Todas essas coisas foram inventadas no período para impedir que as pessoas tomassem a vacina da varíola. Hoje mesmo na Alemanha já teve uma revolta lá porque o povo não quer tomar a vacina e não querem que crie uma vacina contra a Covid-19, acreditando que é mais uma tentativa do Estado de matar as pessoas. Certo? Eu ainda prefiro acreditar na ciência que a vacina talvez seja o melhor remédio, uma vez que ainda não se inventaram remédio, por exemplo, contra o Covid-19. Mas não se iluda, tá? Os remédios eles não foram criados, por incrível que pareça, para salvar vidas. Os remédios eles foram criados porque os operários iam para a fábrica e se queixavam de dor de cabeça, mal-estar. O que eles falaram? Precisamos criar alguma coisa para acabar com essas desculpas. Então, quando o operário chegar para mim e falar assim, eu estou doente, estou com uma dor de cabeça, aqui está o comprimido. Esse comprimido tira a sua dor de cabeça. Toma ele, fica aí 10 minutos sentado e você pode voltar ao quê? A trabalhar. É nesse contexto que surge a indústria farmacológica. Muito complexo na época, tá, gente? As pessoas não aceitavam isso direito. Você pode ver que até hoje tem essas curas para tudo. Se você morar com sua avó, você vai ver. Sua avó deve estar fazendo você tomar água com limão, mel, própolis, come não sei quantos quilos de laranja, eu vou fazer um mingau de fubá com não sei o que isso aqui não pega coronavírus, o seu sistema imunológico fica mais forte, certo? Pessoal, o pessoal antigo não acreditava na cura através dos remédios. Eles preferiam 1000 vezes ir no curandeiro. Por exemplo, quando abriu a primeira universidade de medicina no Brasil e o primeiro hospital, as pessoas não iam nos hospitais, porque as pessoas acreditavam muito mais nos curandeiros. Por exemplo, picada de cobra. Até hoje tem gente que quando toma picada de cobra, a minha avó, por exemplo, ela é curandeira. Então o que acontece? Recentemente nós estávamos lá, tinha uma pessoa que chegou lá com uma picada de cobra. Na hora que ela foi benzer para tirar a picada de cobra, ela falou, vó, depois essa pessoa aí, sei lá, morre, acontece alguma coisa, ela vai falar que foi a senhora, né? Hoje em dia não está assim, mais utilizando essa prática do curandeirismo, certo? Essa pessoa tem que ir para o hospital. Mas ele foi lá procurar ela porque sabia que ela era curandeira. Eles falam que criança quando anda é só cortar, né? O medo que a criança anda. Meu menino não andava não. Ela foi lá, cortou o medo, no outro dia ele andou. Mas é engraçado, né? Porque eles vão mandando a criança andar e fica corto. Até eu andaria, meu amigo. Vai que... O que você está querendo cortar, hein, meu senhor? Eu ando. Se você não tem que cortar minhas pernas, a gente resolve qualquer coisa, né? Mas vamos lá.
consequências. Quais foram as consequências da segunda revolução industrial? Primeiramente, monopolização do mercado. Formou-se os grandes conglomerados comerciais. Por quê? Aumenta-se muito a produção, aumenta-se muito a produtividade e aí o grande industrial começa a quebrar os pequenos industriais. Seja comprando ou seja porque o pequeno industrial não consegue competir com esse grande industrial. E aí ele vai controlando uma cidade, controlando outra, para poder exportar, faz um acordo com o Estado e de repente você tem os grandes conglomerados comerciais, como existe nos dias atuais, certo? Que são os trusts, cartéis e holdings. Cartéis, lembrando, é quando você tem uma associação de empresas que combinam o preço e a qualidade do produto. Você tem uma holding, que é quando você controla através do mercado acionário outras empresas. E você tem, por exemplo, o trust, que é quando você domina toda uma etapa de produção. Desde a garrafa, do rótulo, do líquido, por exemplo, uma cervejaria, certo? Consequências, então, a gente falou da monopolização do mercado, aumento populacional, claramente devido a fertilizantes, inseticidas e indústria farmacológica, o número da população mundial aumentou e muito. A mortalidade infantil, pasmem, era de quase 80%, ou seja, de cada 10 crianças que nasciam, somente 2 chegavam à fase adulta. Por que melhora tanto, cresce tanto o número de população? Alimento e o que mais matava na época, febre. Então agora você tem o que a gente chama de pironazinha. A criança vai lá, tá com febre, você vai lá, dá um antitérmico para ela, a criança controla a febre, beleza, sobreviveu. Naquela época o que acontecia? A criança estava gripada, dava febre, o que tinha que fazer para baixar a febre? Dava um banho gelado. Só piorava a situação. A gripe agora virou uma pneumonia. Ah, mas então o certo não era dar banho frio. Tinha que dar, viu, gente? Porque senão a febre ia matar. Não tinha escolha. Era arriscar a criança pegar uma pneumonia ou deixar ela morrer de febre. Tá? Então você tem um aumento populacional e você tem o surgimento também do capitalismo financeiro. O que seria esse capitalismo financeiro? É a primeira vez, então, na história que papel passa a valer dinheiro. Como assim papel passa a valer dinheiro? Você tem ações numa empresa e esses papéis eles passam a se tornar fortuna no mercado de ações. Só para você ter uma ideia, 80% do dinheiro do mundo ele é totalmente ilusório. Ele não existe. Como assim? Eu tenho uma empresa e essa empresa vale 100 mil reais. Em ações. Na verdade, essa empresa minha é um computador, um nome e tudo que tem dentro dessa empresa não vale, na verdade, 10 mil. Ou seja, 90 mil dessa empresa é somente um valor o quê? Ilusório, fictício, de mercado. Ele não existe enquanto matéria. Certo? Então isso é o capitalismo financeiro. Vou dar um exemplo para vocês. O que é o capitalismo financeiro na prática? Você está andando, indo, sei lá, para lugar nenhum, porque agora ninguém vai sair de casa. Mas vamos lá. Você está, sei lá, no supermercado, de repente vê um carro, bate no carro do seu pai lá, aí seu pai desce, o cara é um ricão, tá bebaço lá, vira para você, começa a rir e fala, não, pode deixar. Eu vou te dar um cheque aqui, você paga... Vale metade desse carro seu, só pegar desse arranhão aí, vai lá, assina uma folha de cheque e dá pro seu pai falando, me chama a polícia não que eu tô bêbado aqui, senão vai me multar, vai prender, não posso ser preso agora não. Entra no carro e vai embora. Você tá com um papo cheque na mão, ele vai lá e te dá um cheque de 10 mil. Certo? Você vai lá, deposita esse cheque no banco. Se o cheque tiver fundo, beleza, tem 10 mil na sua conta. E se o cheque não tiver fundo, se o cheque for assustado? Resultado, esse papel... você vai depender de depositar ele no banco. Ou ele pode valer 10 mil, ou ele pode simplesmente não valer exatamente o que? Nada. Isso é capitalismo o quê? Financeiro. É quando o papel passa a ter um valor. Uma folha com uma assinatura pode valer 10 mil, ou como pode simplesmente não valer exatamente o que? Nada. Certo? Então, pessoal, essas são as grandes consequências da segunda revolução industrial. O modelo de fábrica também mudou. Você tem o Fordismo, você tem a esteira de produção, certo? Você tem o Taylorismo, aquela ideia da indústria familiar, todos somos uma grande família. E você tem novos mecanismos surgindo a partir desse momento na história, certo? A gente vai ver também que uma das consequências vai ser uma crise, porque os estados vão começar a competir, a mão de obra era muito barata,
que entra em crise de superprodução e inicia o processo do que a gente chama de imperialismo. Mas aí a gente vai falar com mais detalhe quando a gente vai falando sobre imperialismo, das consequências da segunda revolução industrial e por que elas levaram ao imperialismo no início do século, final do século XIX e início do século XX. Então não se esqueça, pessoal, segunda revolução industrial acontece nas potências europeias, Estados Unidos e Japão. Fontes de energia, petróleo e eletricidade. Você tem mudanças tecnológicas na indústria química, comunicação, na farmacologia e tem como grandes consequências a monopolização do mercado, aumento populacional e o surgimento do capitalismo financeiro, certo? Bom, pessoal, é isso aí. Bom estudo para todos.